Eu sou a Daniela Mazur. Hoje a gente vai, continuar esse K-debate que foi iniciado de forma com grande maestria pelo Luiz Girão, professora Yun, Sarambang. E a gente vai adentrar na realidade, num conceito mais geral, do qual a literatura faz parte, que é a onda coreana e esse consumo de cultura pop a partir da Coreia do Sul. A intenção dessa mesa é apresentar mais ou menos um status da arte, da área dos estudos da Hallyu aqui no Brasil. Então a gente vai pincelar algumas questões, na realidade com foco assim, de pensar algumas definições e alguns problemas que se apresentam para a gente, especialmente desafios frente a esse consumo, como ele se resolve e também, especialmente, uma perspectiva brasileira no que aflige a gente, especialmente considerando a pesquisa acadêmica, então a ciência brasileira, tá? Alguém aqui é pesquisador, tem interesse em pesquisa? Ótimo. Nos nossos últimos slides vão ter também algumas indicações de livros e textos que eu acho que podem vir ajudar vocês. Algo meio básico, só para iniciar mesmo. E eu vou apresentar rapidamente a mesa. Sou Daniela Mazur, atualmente sou pós-doutoranda no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais, na UF. Sou doutora em comunicação também pela UF e atual diretora cultural do Instituto Cultural Brasil-Coreia. Eu tenho estudado a Hallyu como um todo há mais de 10 anos, escrito artigos nacionais e internacionais, pensado as questões inerentes ao fenômeno. E a minha tese, vamos lá puxar o nome da minha tese: a Coreia do Sul e a Hallyu, uma globalização alternativa no mundo multipolar. Estamos por aí. Aquele lance que você escreve um trabalho e você não lembra mais o título. Acontece comigo, o tempo inteiro. Mas, enfim, realmente, reflexões sobre esse universo e pensando nesse lugar de uma globalização alternativa, que não vai ser o nosso debate aqui. Na realidade, vamos falar de coisas bem mais gerais. A Gabriela Paiva, que ela é mestranda da ECA USP, jornalista também, e ela nesse momento está na metade do seu mestrado, acabou de passar pela qualificação e está refletindo sobre questões relacionadas especificamente à indústria fonográfica sul-coreana, pensando o K-pop em geral e todas as suas questões de definição que são extremamente complexas. E é jornalista. E pode passar a mãozinha aqui. Hugo Katsu, meu colega da UF, bacharel e mestre em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Para quem não sabe, fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Cineasta e poeta. Eu super recomendo que vocês procurem o Vimeo dele para assistir os filmes dele. E ele virou mestre ano passado, então já está num momento de pensar um projeto de doutorado, então um outro momento de pesquisa. E aí a pergunta, que na realidade vai ser o nosso grande horizonte, é o horizonte dessa mesa: o que é Hallyu? O que é onda coreana? E antes de qualquer coisa seja dita, não é onda Hallyu, senão está fazendo pleonasmo, onda coreana, onda coreana, Hallyu, como vocês quiserem. Tem gente que fala inglês, fala Korean Wave, se sintam à vontade, mas só para explicar mais ou menos essa terminologia que dá conta desse universo da cultura pop sul-coreana. E aí, assim, esse fenômeno, do que se trata, como ele se apresenta a nós, e assim, considerando na realidade a Hallyu como um fenômeno cultural transnacional, atualmente com caráter de alcance global, que abrange diferentes vertentes da cultura pop, e isso é muito importante, uma cultura pop sul-coreana. E por que eu estou frisando isso? Porque a Hallyu não representa exatamente a cultura sul-coreana. Apesar de participar dessa cultura, a cultura pop, ela é pensada em lógicas industriais, de fomento, de divulgação, de circulação, pensando muito mais em como produzir, para onde levar, e não exatamente uma questão que é muito mais essencial, uma formação histórica de mais de 5.000 anos de história, que é a cultura, no caso
coreana e depois, mais especificamente, sul-coreana, né? Quando a gente pensa, então, esse lugar da divisão desse território peninsular. E aí, então, esse fenômeno, ele abrange diferentes vertentes, como, por exemplo, a música, especialmente o K-pop, que eu acho que boa parte daqui do pessoal conhece, os dramas de TV, né, a ficção seriada televisiva sul-coreana, gastronomia, maquiagem, estilo de como se vestir, literatura. Então, todas essas bases que formam esse grande universo de exportação dessa cultura pop a partir da Coreia do Sul para o resto do mundo. E um movimento, que a gente vai conversar também aqui, que foi se consagrando, foi se espalhando com o tempo. Então, no primeiro momento, a gente pensa nesse fenômeno muito mais em características regionais, no universo de países vizinhos, e aí depois a gente começa a considerar, a entender esse fenômeno como algo de caráter absolutamente global, que chega a diferentes países e tem impacto relevante frente ao consumo internacional de cultura e cultura pop. Na realidade, um pacote cultural. E isso é muito importante aqui porque se diferencia de outros levantes de países que produzem cultura pop e exportam. A Coreia do Sul tem esse lugar de exportar não só uma ou outra vertente industrial de produção, mas diversas, que dialogam entre si, que tem essa grande intenção de vender-se como um pacote, no qual você curte K-pop e aí vai ser de alguma forma direcionada a assistir dramas coreanos, que aí você vai ser direcionada ou vai criar o interesse de consumir a gastronomia, as comidas coreanas, e você vai criando toda uma lógica que se retroalimenta nesse processo, no qual o Hong, e eu vou trazer aqui as referências por causa que aqui o ideal realmente é de pesquisa acadêmica, o Hong, ele define enquanto um pacote cultural. Então, a onda coreana nesse lugar de exportação de um pacote. É a cena cultural não ocidental mais notável do mundo e esses dados são apontados pelo maior pesquisador da área, que é o Da Leong-jin. Ele vem dizendo isso nos seus últimos artigos, desse lugar de notabilidade da onda coreana nesse processo de que não faz parte de certos lugares de poder. E quando eu estou falando de lugar de poder, especialmente um poder ocidental, eu não estou falando de geografia, eu estou falando desse lugar de Ocidente enquanto Estados Unidos e Europa Ocidental, esse lugar de formação de diversas influências que, na realidade, colocam esses países como o centro do mundo. Então, um centro absoluto de poder, especialmente aqui no caso midiático. E também é um fenômeno não anglófono, quer dizer, não é falado em inglês, é falado, na realidade, numa língua extremamente restrita quando a gente pensa na imensidão de mundo. É claro que não estou considerando o quanto ela é estudada, estou falando de uma concentração de falantes nativos, né? Então, não é um fenômeno anglófono que modifica totalmente as nossas lógicas compreendidas de espalhamento, que são da globalização, que sempre centralizou o inglês, enquanto essa língua franca, essa língua que tem poder de chegar a diferentes lugares, é amarelo e é asiático. Então, é um movimento também que, apesar de não falar de racialização, apresenta um movimento racializado aqui, e especialmente pensando esse movimento que é não ocidental. Então, é asiático a parte de um lugar já de definição de poder que é diferenciado desse Ocidente. E especialmente aqui pensando, esse lugar da Ásia, isso é muito importante, a Ásia é 60% da população global. Então, assim, só em ser um fenômeno cultural asiático, claro que especificado em um país, mas nesse movimento de expansão, esse impacto, essa chegada, esse acesso, frente à própria Ásia, já é extremamente relevante, extremamente impactante por si só. Se assim, a onda coreana não fosse um fenômeno aqui no Brasil, ainda assim seria totalmente relevante de discussão, de pesquisa, por causa desse imenso impacto que por si só ela causa. Então, se desenvolveu fora do Ocidente e, na realidade, começou como um fenômeno regional e depois se expandiu
por um movimento global, e aí eu não estou falando de globalizado, mas sim de global, dentro dessas lógicas de expansão, chegando a outros continentes, adentrando outros países, e tem um país de origem que não tem histórico de autoridade no campo da cultura pop. Até a Hallyu se estruturar e se impor frente aos fluxos globais, a Coreia do Sul nunca teve esse lugar de autoridade. Diferente, por exemplo, do Japão, que já construía essa autoridade dentro de uma lógica de produção cultural, muito mais forte os Estados Unidos, esses grandes polos que já tinham esse lugar, e agora a Coreia do Sul, na realidade, chega a esse grande cenário de compra e venda de produtos sem esse histórico, tentando, na realidade, se reinventar, se reposicionar, e, obviamente, isso não é fácil, mas consegue, considerando que está falando de um fenômeno que começou ali dentro de uma estrutura de expansão global mesmo, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E sem considerar o fato que essa estrutura para uma indústria midiática de exportação foi estruturada ali no início dos anos 90. Então, assim, nós estamos falando de um fenômeno extremamente recente que tem um impacto absurdo só pelo fato de ter conseguido o que conseguiu até agora, à frente de ser extremamente novo. Transnacionalização da cultura pop como produto de investimentos públicos, mas especialmente privados, na expansão e especialização da indústria midiática nacional. E por que isso é tão importante? Existe uma perspectiva, e isso que a gente quer combater aqui hoje, na realidade, a gente quer debater algumas questões que são centrais da forma como se aborda a onda coreana aqui no Brasil, especialmente pela imprensa, nesse lugar de como se fosse um grande milagre, que o governo da Coreia fez e aconteceu, botou dinheiro, que aquilo ali, quase num tom, que para mim é sempre esse tom, mas enfim, sem querer ser a chata do rolê, de propaganda. De uma grande indústria, uma máquina de propaganda, que não é. Na realidade, quando a gente fala desse movimento do governo da Coreia frente a essa indústria, está falando de leis de incentivo, de reconhecer o potencial de reestruturar uma economia nacional frente ao poderio cultural. E assim, só fazendo um pequeno ponto assim de levante, assim, uma chave de virada para poder reconhecer o lugar da indústria midiática como esse lugar de renovação econômica nacional, foi o que a gente chama de fator Jurassic Park, que foi ali em 93, quando olhou-se para um filme estadunidense, e esse filme estava criando receita que eram tipo igual ou maior do que 1.500 carros Hyundai, que eram considerados à época um grande tesouro nacional da Coreia do Sul. E aí esse impacto, assim, é só uma questão assim que é quase lúdica na realidade, mas esse impacto então de reconhecer a indústria cultural, essa indústria de produção de conteúdo, como um lugar de renovação. Então, essas leis de incentivo chegam junto, obviamente, agências de fomento se apresentam, agências de internacionalização, como a Coca, por exemplo, a COSSES, a LTI, né? Que é de literatura, se apresentam, se criam a partir desse grande ponto de virada. É uma indústria cultural e midiática com muitas vertentes que se formam assim, frente à gastronomia, televisão, música, cinema, e se apresenta como também um estilo de vida que consegue alcançar diferentes públicos. Esse ideal de um estilo de vida não é só um reflexo do que a gente entende quanto consumidor, mas também um ideal de venda mesmo, de tentar vender esse pacote. Esse pacote que a gente falou antes não acontece só naturalmente. É um interesse absoluto da indústria para que a gente consiga consumir, porque, no final das contas, potencializa, obviamente, um produto de venda. Se você vai sempre ser levado de um ao outro, esse entendimento de um estilo de vida agregado à Hallyu alavanca isso, e é muito importante. Então, a gente enxerga essas estruturas se apresentando. E aí, só para poder estruturar de forma mais clara o que a gente entende enquanto um histórico, só para também não me alongar muito, existem diferentes formas de dividir um fenômeno, especialmente quando a gente pensa na história dele, né? Então, assim, a gente vai escolher a forma, especialmente quando eu falo de pesquisa acadêmica. Quais serão as nossas fontes? Quais serão as nossas bases? Quais serão os autores que vão nos dar o entendimento de causa para que a gente possa, então, estruturar o nosso entendimento? E eu compreendo que a gente já viveu a Hallyu 1.0 e a Hallyu 2.0. E essa transição aqui entre o que seria
a Hallyu 3.0, ainda estamos num lugar meio de vamos ver como isso vai acontecer, e se apresenta na realidade, assim, tem outros pesquisadores que dividem 1, 2, 3 e 4, dependendo da sua perspectiva de leitura. Nenhum deles estão errados. Aqui eu estou abordando a partir do ponto de vista do Daleon Jin, que é um pesquisador da comunicação. Isso tem que deixar bem claro, porque eu sou da comunicação, então eu vou me basear nessas fontes. A Hallyu 1.0 seria esse primeiro momento de expansão desse universo, na realidade de realização, de entendimento de que estava acontecendo um fenômeno de exportação desse conteúdo. A Hallyu, ela é, na realidade, um efeito. Acontece, não é uma construção, ela é um efeito de vários incentivos de construção de uma estrutura midiática nacional, que em um momento a gente vê esse potencial se expandindo para diferentes lugares do mundo, e aí sim a gente consegue ver esse movimento de onda saindo de um lugar, partindo para outro. Esse movimento, então, de exportação se posicionando não só de forma pontual, mas mais massificada, chegando a diferentes países, adentrando diferentes emissoras. E aqui isso é um ponto muito importante, porque está falando de mercados vizinhos, então mercados regionais, né, leste, sudeste, asiáticos, que começam então a importar esses produtos ali, especialmente no final dos anos 90, especialmente depois ali da crise financeira de 97, que se alastrou por diferentes países da Ásia, que a gente vê então a Coreia do Sul se posicionando de forma muito esperta, muito inteligente nesse momento, em que vários países estavam extremamente quebrados, assim, financeiramente falando, né? E os dois grandes agentes midiáticos da época naquelas regiões eram Hong Kong e Japão. E assim, tinham vários problemas agregados só ao fato do Japão estar ali funcionando como esse grande exportador de conteúdo cultural, né? Mas não é muito a questão aqui. Acontece a crise, todos os países quebram, todos não, assim, diferentes formas, cada um quebra. E aí a Coreia do Sul adentra esse mercado de forma mais intensa, com essa perspectiva de exportação, vendendo esses produtos por um preço mais baixo do que os outros países, que eram esses grandes agentes, esses grandes, no final das contas, essas grandes produtoras de conteúdo cultural. E aí eles vendiam tipo a 1/10 do preço do conteúdo hongkonguense, 1/4 do preço dos japoneses. E aí outros países estavam com dificuldades financeiras e precisavam preencher suas grades televisivas. A televisão tem que continuar, especialmente nesses momentos de grande crise. Começaram a consumir esse tipo de conteúdo. E aí tem um dado interessante que no Vietnã, já em 98, então um ano após a crise, 58% da televisão já estava tomada por dramas coreanos, por programação televisiva coreana. Então, esse primeiro momento, a chegada a mercados vizinhos, final dos anos 90, anos 2000, as mídias oficiais eram muito importantes aqui, então emissoras, estações de rádio, cinemas, conglomerados, etc. E a venda de produtos especialmente prontos. Então, os dramas já filmados, já gravados e eram vendidos para diferentes lugares. E a televisão foi esse grande carro-chefe de expansão desse universo. Então, quando a gente pensa no fenômeno da Hallyu, a gente pensa num primeiro momento em como a televisão tinha essa força absoluta. E também os filmes. Então, nesse primeiro momento, historicamente falando, a gente está falando desse movimento. A Hallyu 2.0, que é interessante porque também se agrega ao momento da Web 2.0, e a Web 2.0 é essa que de sites de compartilhamentos, de redes sociais, então de trocas mais intensas dentro de um contexto digital, online, né? A Hallyu 2.0 então começa a chegar a diferentes mercados além Ásia. E aí, mais especificamente, além leste e sudeste da Ásia, começa a chegar a diferentes lugares que antes não tinha chegado, especialmente impulsionados pela internet. Então, a Web 2.0 é muito importante, as redes sociais, a tecnologia do smartphone, os jogos digitais têm um lugar muito importante aqui. A venda também de formatos para além de produtos já prontos. Começa a ter um diálogo de coprodução muito importante, que já existia antes, mas de forma mais intensa nesse momento aqui, no qual a Coreia consegue já estabelecer um lugar de referência dentro de um
de um consumo regional. E esses programas de variedades, K-pop, os jogos online se tornam esses carros-chefes muito importantes para a expansão desse universo. Também é aqui, na Hallyu 2.0, que a gente começa a entender esse universo chegando ao Brasil. E como, por exemplo, o papel das fansubs é extremamente importante para traduzir esse conteúdo, para ser mais acessível. Também, assim, as redes sociais como um todo, Facebook, esses sites depositórios de downloads para serem baixados. Para quem viveu ali a Hallyu anos 2010, como eu vivi, especialmente ali 2010, 2011, era tudo 144p. Eu não sei como eu enxergava aquele pessoal, mas eu estava ali assistindo. No YouTube, nos sites esquisitíssimos que eu baixava vários vírus, mas eram esses ambientes em que... E YouTube era luxo, mas ainda assim... Exatamente. Tanto que agora a SM está tentando, né, dar uma remasterizada, porque, enfim, muitas coisas ficaram ali. E aí, quando a gente pensa mais ou menos essa transição porque eu acho que a Hallyu 2.0 continua tão relevante, está pensando numa transição aqui. Tanto porque essa minha categorização vem muito de um lugar de desenvolvimento industrial e tecnológico também. Desse lugar aqui de transição é que a gente está falando de um mercado global, aí, assim, de forma mais absoluta, falando dessa exposição pós legitimações ocidentais frente à onda coreana. Então, acontece o Oscar, o Parasita leva, o Round 6, né, se estabiliza como um dos maiores sucessos da Netflix. Então, esses lugares de legitimidade ocidentais começam a dar o okzinho, sabe? E aí, apesar de termos problemas frente a isso, no caso eu tenho vários problemas quanto a isso, não podemos negar que é uma grande porta de entrada para chegar a diferentes mercados. E aí também um grande diferencial desse terceiro momento, né, o que está chegando agora, se estabelecendo agora, é a ascensão das plataformas digitais, especialmente das plataformas de streaming de vídeo, streaming de música, que são muito importantes nesse processo de espalhamento, né? E a transmediação, assim, quando eu estou falando de transmediação, é esse lugar, então, de especialmente venda de IP. E quando eu estou falando de IP, estou falando de propriedade intelectual. Então, desses direitos, dessas histórias que se dividem em diferentes mídias, às vezes, mas especialmente na adaptação de webtoons, por exemplo, para dramas, para filmes, para outras formas de consumo. E essa venda de IPs, ela não se relaciona dentro de uma lógica industrial nacional apenas, mas também é vendido para outros lugares do mundo no qual são pensadas os webtoons, que são um formato sul-coreano, foi pensado dentro da lógica sul-coreana, consegue chegar a diferentes lugares. Como as meninas trouxeram, 2,3 bilhões de dólares, com o qual está valendo uma das apenas plataformas que são de webtoon. E nesse momento também o K-pop e o webtoon continuam na realidade, o K-pop no caso, mas o webtoon é essa nova entrada que se posiciona nesse processo de exportação, espalhamento, realmente estabilizando esse lugar do mercado global. Na hora certa, eu acabei. Só que quando a gente pensa o que é o K-pop, essa pergunta, ela tem vários desdobramentos e faz muita gente refletir. Geralmente, quando a gente pensa o que é o K-pop, a primeira resposta que a gente vai ter é um gênero musical. Fato, né? E aí eu vou brincar que isso aqui é meu CNPJ jornalista, isso aqui é o meu pesquisador, assim. Porque é muito mais fácil como jornalista escrever K-pop é um gênero musical, pronto, acabou, resolvi, né? Só que, se a gente pensar, a primeira vez que eu vi esse questionamento foi numa série da Netflix chamada Explicando, que foi o episódio que eles tentaram fazer para explicar o K-pop com entrevista com Epic High. E aí eles o Tablo passa o tempo inteiro falando, não tem como definir o K-pop, não tem como fazer, é um negócio que não tem... E aí os caras começam a falar, não, mas K-pop como gênero musical é porque eles usam uma letra com uma parte em inglês. E aí tenta colocar na caixinha. Ah, não, K-pop, então, é o gênero porque a gente... Como é que se diz? Tem vários gêneros numa música só, e aí eles fazem o gênero dele. E aí cita a Gara Boy do Girl Generation como um exemplo. Só que, gente, a gente tá em 2024... o K-pop, ele estão dizendo agora que está na 6ª geração.
E ele não tem um formato certo. A gente não tem... Quando a gente pensa em gênero musical, a gente está falando de algo que tem algo em comum e que forma um gênero, forma alguma coisa. O K-pop não tem. O K-pop, ele é experimentar. Ele é você trazer coisa... Ele é você tentar coisa nova. Então, não tem como a gente encaixar nessa caixa. Ele não tem como se encaixar numa caixinha. E aí, a Dani pediu para a gente trazer referências de artigos, enfim, por ser pesquisa. E tem esse artigo aqui que eu gosto muito, que é A Procura da Batida Perfeita, a importância do gênero musical para análise da música popular massiva. Ele analisa a música brasileira e A Procura da Batida Perfeita, a música do D2. Só que esse é um artigo de 2003 e ele ainda se encaixa com o que a gente está tratando em 2024. Por isso que propositalmente eu trouxe um trecho dele que ele fala justamente sobre essa catalogação por gêneros. Que ele basicamente fala da época dos... Ai, vou denunciar a minha idade aqui. Mas da época que a gente tinha as lojas de disco e que a gente colocava tipo, os discos na prateleira, na hora que a gente ia organizar, assim. Hoje em dia a gente pode pensar nas plataformas digitais, com Spotify, as playlists, que a gente pegava o pop e basicamente tudo que não se encaixava nas outras era colocado no pop. E é isso que ele fala muito, que ele trata muito nesse artigo, que é como se fosse o pop, quase como se fosse algo criado para a indústria vender o que eles não conseguem. Sabe? E o K-pop, quando a gente trata ele só como gênero musical, é quase que isso. É quase tipo assim, vamos excluir isso aqui, né? Quase uma... e colocar dentro dessa caixinha porque ele não se encaixa nas outras coisas que a gente tá vendo aqui. Só que quando a gente faz isso, a gente cai numa questão do oriental, que o Hugo vai tratar mais na frente, que a gente fica colocando ele, como a Dani falou no início, quase como algo... distante. E não é, sabe? É um produto cultural, no final das contas. É um produto da Hallyu. A gente vê isso. E aí, tem até um trecho desse artigo que ele também fala assim: os gêneros da música popular massiva não podem ser descritos e compreendidos apenas por seus componentes econômicos, que é justamente o que a gente faz se a gente pegar ele e colocar só na caixinha de gênero musical. O K-pop, se a gente vê, ele traz junto com ele muito um senso de comunidade, quase. Quando você consome K-pop, você não consome só a música. Você consome a compra de um photocard, a compra de um álbum. É toda uma cultura quase junta. Então, eu denominar como gênero musical é muito simplório quase, assim. Então, assim, eu como jornalista é muito mais fácil falar gênero musical, pronto, acabei de escrever, mas... quando eu fizer isso, eu tenho que entender que eu não estou passando por total a ideia do que ele realmente é, que é um produto cultural que traz muito mais consigo do que só uma... E não tem como fazer isso também. Não é um gênero musical, porque ele não se encaixa em uma caixa... Ele tem... Você vê K-pop com R&B, você vê K-pop com jazz. O K-pop, ele veio do trot também, muito do trot do jazz, do hip hop, isso, mas é porque eu quis trazer só um pouco mais atrás da música pop sul-coreana, porque é justamente aparece meus professores na qualificação falaram isso. Quando a gente fala sobre K-pop e Hallyu, muitos estudos, principalmente no Brasil, eles falam de um determinado ponto para frente, que é justamente da Hallyu para frente. A gente se esquece que para chegar no K-pop a gente tem toda uma construção da música pop sul-coreana. Então, só para pensar e pontuar isso também. E aí, outro questionamento que vem é o porquê o K-pop. K-pop. Esse K. Por que a gente precisa colocar esse K? Qual é o diferencial deles para o pop norte-americano que a gente está consumindo? Porque os caras falam em coreano? Tipo, não faz sentido. A gente estava conversando... E aí, eu e o Hugo, e a gente lembrou do que está acontecendo agora no VMA. Tem uma categoria que é melhor K-pop. Melhor K-pop o quê? Melhor música, melhor videoclipe, melhor álbum, melhor... Porque se você... O que isso significa, sabe?
Então, aí a gente também tem, se for entrar na discussão, a gente também tem toda uma questão, quem acompanhou, quem viveu sabe, do BTS no Grammy, né? E aí, assim, eu estou pegando o BTS como exemplo, mas a música latina também é um exemplo no Grammy, que eles criaram um Grammy latino para a gente não concorrer com eles. Então, assim, quando a gente fala do pop e do K-pop, eu acho que a gente tem que muito pensar nisso, dessa questão de que quando a gente coloca esse K, tem muito... A Dani mencionou isso no início, que é muito essa questão de a gente querer colocar o pop estadunidense com essa supremacia, esse superior. Eles são pop. O K-pop é o K-pop. Tipo, são duas coisas diferentes. E não são, é tudo pop, gente. É tudo... Assim, se a gente for ver a Tyla agora, querem chamar de afropop. Não, né? Tudo pop. E aí, quando a gente pensa... Assim, também tem, como a Dani falou, tem várias visões, dependendo de cada pesquisa e tal. Eu brinco que eu queria que a palavra comunidade fosse escrita com K. Porque, para mim, acho que isso seria a grande solução dessa equação do porquê ter esse K aí, que é para simbolizar isso, simbolizar esse... que é maior, né, que o K-pop, o consumo em si, ele é maior, ele envolve uma cultura, ele envolve um comportamento de fã, ele envolve várias questões que não só você sentar e você ouvir a música. K-pop, ativismo de fã e desobediência epistêmica, uma olhada colonial sobre ARMYs do BTS. O primeiro tópico você fala sobre essa questão do pop em si, para depois entrar. E aí eu achei essa parte muito interessante para a gente refletir justamente sobre o que eu estou falando, que é a construção do Ocidente como uma categoria universal que empurra a sua realidade particular para o resto do mundo, nos ajuda a compreender essa situação. A agenda do universalismo reforça o pressuposto da superioridade ocidental sobre os outros, entre aspas, e através de uma política apresentada como parte dos valores e verdades universais que não seriam comungados por países não ocidentais, que é justamente isso que ela falou no início e o que eu estou trazendo para a gente refletir. Minha parte é mais uma reflexão mesmo, tipo, tentar colocar para vocês um questionamento na cabeça quando a gente for consumir K-pop ou for ler alguma coisa na mídia, enfim, pensar como isso está sendo transmitido e pensar que pode ir além. E aí uma coisa que não está aqui no slide, mas a Dani pediu para mencionar, que é sobre o K-pop no Brasil. Quando a gente está dentro da bolha, a gente pensa que o K-pop é tipo assim, o fenômeno no Brasil, meu Deus, um dos gêneros mais escutados. Só que a gente esquece que o Brasil é um dos países que mais se autoconsomem culturalmente e musicalmente falando. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente da ProMúsica, que ela reuniu todas as plataformas de streaming, tudo que foi tocado, e o maior gênero ouvido no Brasil foi o sertanejo. É o sertanejo, depois o funk, e aí vem uma crescente do trap e do hip hop. E a música mais escutada foi um medley que tem aquela escrito nas estrelas. Meu amor, está escrito nas estrelas. Sabe? Então, essa foi a música mais escutada no primeiro semestre aqui no Brasil. E no top 50 não aparece nenhum artista estrangeiro. Não é que não aparece nenhum artista de K-pop, não aparece nenhum artista estrangeiro. Para vocês verem como a gente é forte da nossa cultura. Então, para a gente ver um movimento como está acontecendo no K-pop e a gente vê a dimensão no Brasil, é porque realmente é um negócio muito forte, mas lembrando que ainda é uma cultura de nicho. Ainda é uma cultura de nicho. Então, e aí a gente também tem que ver muita força que a gente não tem o estímulo que, por exemplo, tem nos Estados Unidos. A gente não tem distribuidoras de álbuns aqui. Os shows maiores com produtoras tipo a Live Nation estão vindo do ano passado para cá. Então, assim, são coisas muito recentes e que, para a gente ver a dimensão e o tamanho do Brasil, porque às vezes a gente vê no Twitter, nossa, devia vir para estádio, nossa... E assim, calma, as coisas estão acontecendo, mas também o nosso público, se você for passar na rua, o carro de som, ele vai tocar sertanejo, ele vai tocar funk, ele vai tocar pagode, ele não vai tocar... se tocar Bruno Mars, ele vai tocar na versão brega. Então...
a gente tem que ir com calma. As coisas estão acontecendo, as coisas são enormes, mas ainda calma, ainda está nichado, ainda é uma coisa... Vai acontecer, vai explodir. Isso a gente estava comentando, esse momento vai chegar, porém ainda a passos pequenos, porque é isso. E, enfim, vou passar a palavra agora. Só um comentário sobre isso, assim, para quem observava a Hallyu há 10 anos atrás e vê o que aconteceu hoje, a gente já percebe como as coisas mudaram aqui, assim, nível de consumo, né? Então, assim, a gente vai observando com seus momentos, né, de expansão. A própria literatura, quem estava esperando que ia ter um boom tão rápido, tão intenso, a quantidade de livros que está sendo lançada por ano, assim, realmente pautando de conversas, sabe? Pautando a literatura brasileira. E, assim, há 10 anos atrás, quem iria imaginar isso, sabe? E agora a gente está vendo isso acontecendo. Então, assim, eu acho que a grande questão da Hallyu é esse lugar de fenômeno. Fenômeno cultural e fenômenos culturais têm os seus momentos, têm suas evoluções e tendem também a surpreender. Sim, total. E aí eu também queria só pegar uma questão desse fenômeno, que quando a gente fala fenômeno, às vezes a gente pensa como algo passageiro. Então a gente teve, sei lá, o fenômeno do pop nos anos 80, que a gente teve várias diva pop, que aí passa. O diferencial, justamente, do K-pop, da Hallyu, é que ele vem, apesar de ser uma indústria, apesar de a gente ter que pensar esse lado comercial e econômico, ele também vem muito atrelado à cultura de um país, né? Tipo, por trás tem isso. Então, não é algo passageiro. Tá aí para ficar. O quanto isso vai crescer, o quanto o público vai consumir, vai depender dos estímulos, enfim, midiáticos e estímulos de governo que vai acontecer. Mas tá aí para ficar, as coisas estão acontecendo, o negócio está aumentando. E você falou isso da literatura, achei engraçado, porque quando eu estava passando os slides da mesa anterior, a minha irmã, ela não sabe nada de cultura coreana, né? E basicamente todos os livros que se passaram, ela tinha na estante dela. E eu fiquei, nossa, realmente as coisas estão acontecendo assim. Ela que me apresentou esses livros. E eu fiz, nossa, realmente, então, a situação está mudando. Mas aí, vou passar para o Hugo agora. E, assim, só completando, o que os teóricos estão apontando é que é um fenômeno que vai continuar se expandindo mesmo, assim, apesar de ter problemas na estruturação da indústria que, assim, se apresentam, especialmente no seu caráter capitalista, né, até mesmo bastante neoliberal, que acaba sendo uma grande emboscada para a própria indústria, o que a gente vê dentro dos dados é que é um fenômeno que vai continuar se espalhando e se estruturando, cada vez com as suas atualizações, etc. Conversando, a gente optou por trazer um conceito-chave para entender as leituras sobre o K-pop em termos sobre a Hallyu em termos de recepção, né, em países ocidentais ou ocidentalizados, né? E eu sempre lembro, só vou dar um exemplo antes de entrar de fato nesse conceito-chave, que é quando eu estava vendo, junto com a Dani, inclusive, os comentários sobre algumas notícias que saíam, acho que no Globo, né? A gente estava vendo, e tinha um que o V do BTS tinha sido eleito o rosto masculino mais bonito, não lembro agora de que ano. 2021? Não, foi antes. Mas a gente... eu acho que foi de 2017, a gente viu a notícia em 2018, eu lembro disso. E aí a gente foi ler os comentários, assim, e vários comentários eram de uma recepção muito negativa, que colocava essa figura desse homem que para esse pessoal comentava, não era só um homem sul-coreano, era um homem asiático, um homem oriental, de uma forma bem ampla,
né? E dizia, eu lembro de um específico que me marcou, que dizia que se ele ganhou o primeiro lugar, todos os homens deveriam ganhar também na Coreia, porque seriam todos iguais, né? Então, eu estou usando isso para exemplificar o que seria o orientalismo, né? O orientalismo, né, como o Edward Said, que, enfim, escreveu o livro Orientalismo, que eu super recomendo como essencial para qualquer pessoa que queira estudar não só Coreia, mas Ásia, Oriente, né? Esse Oriente, entre muitas aspas, no geral, que leia, né? E ele vai justamente propor o que o título do próprio livro diz, que o Oriente é uma invenção do Ocidente, né? E eu uso muito esse exemplo para porque a gente estava até conversando, né, que esse livro tem 1000 definições de orientalismo durante o decorrer dele todo, então da mesma coisa, né? E eu tenho uma imagem, eu ouvi essa imagem em algum lugar, eu não lembro se foi do próprio livro ou se foi numa aula também, que era a imagem do Ocidente se olhando no espelho e ele vai se definindo pelo que ele não é. E tudo o que ele não é seria o Oriente. Então é uma via de mão dupla. Não é só o Oriente que está sendo ficcionalizado, está sendo construído, está sendo fundado, né, quando ele é nomeado Oriente. O Ocidente também está se nomeando e também está se colocando nesse lugar. Então, se o Ocidente ele é moderno, ele é civilizado, tinha um outro termo que eu usava, mas enfim, se ele é moderno e civilizado, o Oriente não é. O Oriente ele é selvagem, por exemplo, né? Ele é primitivo. Então, isso vai construindo uma ideia do que seria esse Oriente, que não é uma ideia geográfica, né? Isso é muito importante de pautar, né? Porque o pessoal fala, o que é o Oriente? É dessa linha daqui para cá, né, do mapa. E por que a Austrália a gente não chama de oriental? Né? As pessoas que moram na Austrália não são orientais. Porque o espaço do Oriente, né, é um espaço ideológico. É uma construção ideológica, né? Assim como, por exemplo, eu vou trazer no próximo slide, não para ainda não, mas o próximo slide eu vou trazer uma citação do Said, que ele vai falar que uma das construções do conceito, da ideia de uma mulher tipicamente oriental vem de um escrito de um europeu sobre uma cortesã egípcia, né? Não é uma cortesã indiana, não é uma cortesã japonesa, é uma cortesã egípcia, porque o Egito também está no guarda-chuva do Oriente, né? E aí eu digo muito que essa diferenciação também que o Ocidente faz do Oriente com o Oriente não é só uma diferenciação que se dá pela mera diferenciação, né? É uma diferenciação feita para hierarquizar. E aí que entra o que é o oriental, né? Quando o oriental é tão fictício, né, quanto o Oriente, porque o oriental ele acaba ele depende muito de que perspectiva você vê, né? Porque se você chamar alguém de fulano é oriental, tá, mas oriental da onde desse Oriente ideológico? Que é do Egito? É do Marrocos? É do Oriente Médio no geral? É do leste asiático? E se for do leste asiático, é da onde do leste asiático? Sei lá, da Índia? Então, você começa a se perguntar, e o que tem de tão comum entre um egípcio e um japonês, ou um coreano, para ser chamado de oriental e colocado no mesmo saco? Por isso que eu falo que o oriental é um termo guarda-chuva totalmente esvaziado de sentido, né? Ele homogeneiza diversos grupos étnicos, né? E, inclusive, ignorando conflitos históricos entre países, né? Na mesa anterior, eu estava falando sobre a questão da ocupação japonesa, né? Da colonização japonesa na Coreia. E, basicamente, é isso. Colocar no mesmo saco do oriental grupos que, inclusive, não se identificam entre si como iguais, chega a ser desrespeitoso com todo um processo histórico e violento que acontece, né, na Ásia como um todo, né, e cria e difunde estereótipos raciais e culturais, né, porque quando a gente fala cultura oriental, isso também não é uma forma de criar um estereótipo sobre todo diversos grupos que estão presentes nesse território imaginado, né, que não é um território real. E aí eu trago aqui a citação, né, do Said, falando que o encontro de Flaubert com uma cortesã egípcia produziu um modelo amplamente influente da mulher oriental.
ela nunca falava de si mesma, nunca representou suas emoções, presença ou história. Ele falava por ela. Ele representou ela e ele a descreveu como tipicamente oriental. Né? Ele tinha esse poder. O orientalismo é uma relação de poder. O orientalismo ele se sustenta, sobretudo, por meio da cultura, né? do que o Said vai pegar de emprestado do Gramsci de hegemonia cultural, né? E a cultura também é permeada pelo meio acadêmico. Né? Por isso que eu falo que é muito importante a gente ler o Said, né? Para a gente pensar cultura pop ou culturas no geral fora do eixo ocidental, e também de pensar uma coisa que eu acho interessante também dessa pergunta do que é oriental, que aí entra como eu disse, o orientalismo, né, que cria esse lugar, né, desse outro diferente, e um diferente rebaixado em relação ao Ocidente, cria comentários como aquele que eu acabei de falar do Globo, né, que eu li. Ao mesmo tempo em que também pode criar uma relação de fetichização muito grande, né, uma exotificação. Né? E aí, na minha dissertação, né, em que eu estudo um pouco essa dinâmica, sobretudo partindo do K-pop, eu acho que é o segundo capítulo da dissertação, eu trago o famoso sempre quis ficar com um asiático. Né? E aí eu me pergunto, de que asiático estamos falando? Começa por aí. Né? E aí eu gosto de pensar muito nos marcadores de desejo, né, desses corpos. Né? Se a gente está pensando... a gente está pensando em quem quando fala desse asiático? É o asiático idol de K-pop, que está dançando, que tem a pele clara e que é magro e que tem todos os traços de juventude, ou a gente está falando, sei lá, do imigrante chinês de meia-idade que está vendendo pastel na esquina da sua casa? Né? Então, você vê que tem marcadores específicos de tonalidade de pele, você tem marcadores específicos de tipo corporal, né? Se é magro ou não, você tem um marcador etário, né? E também, sobretudo, um marcador de classe, né? Muito evidente. Né? E aí eu fico pensando também nessa dinâmica de quem é consumido no consumo da cultura, né? Dentro disso, que eu vou chamar na minha dissertação, a partir da Bell Hooks, de consumo de outridade. Aí vem uma conversa que, na realidade, é uma pauta que foi o que incendiou a necessidade dessa conversa acontecer. Um grande termo que dá conta de diferentes indústrias midiáticas de produção televisiva, diferentes indústrias que produzem dramas de TV, que na realidade são um formato regional de produção televisiva, a gente também, na realidade, participa de um processo de apagamento dessas indústrias culturais, que estão, de uma forma ou da outra, tentando se posicionar no grande leque de consumo de cultura pop, no caso televisiva, no cenário internacional. E, além disso, também o uso desse termo, considerando que é um termo que tem leitura japonesa, que vem também desse lugar de certa hegemonia do lugar do Nippo aqui no Brasil, por causa desse processo migratório mais antigo, no qual a gente acaba se utilizando sempre dessas bases culturais para poder estender para todo o universo orientalista das nossas leituras sobre cultura pop a partir do leste da Ásia, no qual o dorama se apresenta enquanto esse termo que dá conta de diferentes lógicas étnicas, culturais, nacionais, no final das contas, diferentes culturas, diferentes línguas, no qual a gente passa por cima quando a gente usa de um termo apenas, que é um termo guarda-chuva e que é um termo que ainda por cima acionam sensibilidades culturais, especialmente históricas, nesses laços entre, no caso, aqui falando de forma muito específica sobre televisão sul-coreana, nos laços entre Japão e Coreia do Sul. Alguém aqui não tem noção do passado entre Japão e Coreia do Sul? É um passado recente. É um passado de colonização. O Japão invadiu a Coreia do Sul e colonizou a Coreia do Sul. Então, é um processo imperialista que aconteceu há bastante pouco tempo, na realidade, de 1910 a 1945,
me deu um branco de uma hora para outra, no qual, na realidade, essa aí é só uma imposição histórica de recorte, mas é uma influência que vinha de antes, com imposições muito cruéis, e esse lugar do imperialismo japonês, né, frente à Coreia do Sul, nessa invasão, foi extremamente sanguinária. Tentou apagar a cultura coreana, privou essas pessoas, né, o povo coreano, no caso, das suas próprias lógicas diárias, das suas próprias lógicas culturais. E aí, aqui se apresenta de forma muito próxima, se a gente parar para pensar dentro de um recorte histórico. E muitas mulheres, por exemplo, que foram escravizadas sexualmente durante o processo, especialmente desse momento histórico da história da Coreia, que são, de forma romântica, chamadas de mulheres conforto, algumas dessas mulheres ainda estão vivas. São provas vivas da marca de sangue que o Japão imperial, deixou na história da Península Coreana. Então, assim, há o problema geral de usar esse termo para poder abranger de forma aleatória, esse termo guarda-chuva, diferentes indústrias culturais. Isso já é um problema por si só, esse apagamento da cultura. E tem um problema ainda mais específico quando a gente fala de questões relacionadas à Coreia do Sul, nesse processo histórico que é bastante recente. Então, assim, no final das contas, até que eu coloquei a definição de drama de TV, que é um formato televisivo que dá conta, na realidade, de produção ficcional seriada televisiva de diferentes países do Sudeste e do Leste Asiático, que vai abarcar o tal dos doramas, que é um termo para dramas japoneses, até porque é a forma da leitura. Tem pessoas que chamam de J-drama, J-drama, etc. e tal. Os dramas coreanos, os dramas chineses, os dramas tailandeses. Então, todo esse universo extremamente plural que faz parte desse grande formato televisivo que é regional, que a gente faz um contraponto bastante claro para a gente, que é das telenovelas, esse formato da telenovela latina, né, que cada país faz da sua forma, mas fazem parte desse grande formato regional. E esse problema ligado a essa palavra, especialmente quando a ABL ainda chega e fortalece esse processo, colocando como se fosse uma palavra que dá conta desse universo extremamente plural, mas que, no final das contas, esse termo também apaga qualquer tipo de pluralidade. Então, por isso que a gente fala sobre uma questão de orientalismo que se apresenta frente ao uso desse termo, e também de apagamento dessas indústrias culturais. E a gente estava falando também antes, eu acho que nem entrou na nossa apresentação, sobre quem é que está impondo alguns desses termos, né? Especialmente os termos orientalistas. E a gente vê, por exemplo, como existe um lugar de poder que está impondo alguns desses termos. Uma das questões que, assim, enquanto pesquisadores, né, através do nosso manifesto, etc. e tal, uma das coisas que a gente mais ouviu da grande imprensa, especialmente das grandes plataformas, é que é um termo que já está aí, está sendo usado. Tipo, é impulsionado por algoritmo. É inegável. Gente, é um termo extremamente novo, é um neologismo, que se tem um momento para a gente poder mudar o uso desse termo, que não é para você apagar o termo existe, mas o termo é específico a uma produção cultural nacional específica, cultural específica. Tem como a gente ainda pensar as lógicas de definição desse termo e também modificar a forma como a gente usa esse termo. Isso é muito importante nesse momento. E assim, nesse lugar de imposição desses termos, especialmente através do algoritmo, né, que eu falo que é verdade, algoritmo se ensina o algoritmo. O algoritmo, ele é ensinável, apesar de ele se impor enquanto um grande instrumento de poder, né? A Netflix é uma das grandes causadoras desse lugar do termo dorama como um grande termo guarda-chuva, né? Então, a gente vê que é necessário um movimento
na realidade, quase de boicote, né? Mas eu sei que não é a coisa mais fácil de acontecer, mas então de dialogar, especialmente com essas grandes empresas que estão impondo essas questões que são problemáticas, mas também, por um outro lado, pensando em nomenclatura, pensando em terminologia, né? Esse lugar dos termos como um lugar também de identificação, de caracterização, como, por exemplo, o próprio governo da Coreia tem um movimento que aí eu acho que é um ponto de virada importante, da gente também respeitar como aquela indústria, aquele país quer ser lido, quer ser colocado, apesar das diversas interpretações. O governo da Coreia, nos seus documentos oficiais, usa o K. Então, para falar de pop, no caso, pop produzido dentro das lógicas da indústria sul-coreana, usa-se o K-pop. Os dramas coreanos, K-dramas, K-dramas, fale-se como quiser. Ou se não, gente, dramas coreanos. Assim, eu até falo com minhas amigas assim. Oi? Não é difícil. Não é difícil, começa por aí, né? Não é difícil. E assim, e até passando por cima de mim mesma, que sou uma pesquisadora da comunicação, especialmente de televisão, até chamar de novela tá melhor. Sabe? Que está falando de outras lógicas televisivas enquanto formato. Mas eu prefiro que se utilize de um termo que é familiar a nós, que a gente conhece, novelas e etc., do que impor um termo que, no final das contas, é imperialista. Sabe? É claro que é dentro de uma lógica, assim, micro, no caso muito mais sério, que é toda a construção histórica, mas que eu acredito de verdade que algumas questões são muito importantes, especialmente quando a gente fala de termos e como eles se definem, como eles organizam o nosso consumo. E por que isso também é tão importante aqui na questão do termo guarda-chuva, é quando a gente usa esse termo de guarda-chuvas, especialmente para uma produção televisiva, no caso, leste asiática, a gente volta a reforçar aquelas mesmas bases, do orientalismo, que foi o que o Hugo falou, desse lugar de colocar tudo no mesmo balaio, é tudo igual. É tudo igual, então pode usar por um termo mesmo. A gente pode esquecer, a gente pode falar que, por exemplo, dramas chineses, dramas coreanos, dramas japoneses são tudo dorama, porque no final das contas, muito fácil pra gente. Porque a gente vai e faz exatamente as mesmas lógicas que a gente já conhece, que é de imposição de uma lógica de que é tudo igual. Então a gente não precisa caracterizar, a gente não precisa. Eu pergunto para vocês, se vocês fossem para fora do país, que acontece bastante na realidade, esse lugar tipo assim, é tudo igual, brasileiro, assim, novela brasileira, novela mexicana, novela argentina, no final das contas, para além de tudo que a gente falou até agora, também um certo ataque às próprias culturas ali representadas. Eu acho que essa mesa aqui, em específico, ela foi muito para tentar fazer que vocês consumam algo que é legal, algo que é entretenimento, algo que é cultura, mas de uma forma crítica. E aí eu acho que é mais para plantar essa sementinha. Se a gente fez isso hoje, acho que missão cumprida, sim. O orientalismo tem essa dinâmica de falar pelo outro, representar o outro e definir o outro. A autodefinição dos grupos considerados orientais não cabe, né? E essas definições, esse falar por eles, né, se dão no âmbito das representações, inclusive audiovisuais, né? A gente tem um acervo muito grande, sobretudo em Hollywood, de caricaturas, né, da figura do oriental, né, dentro desse cinema hegemônico que é difundido para o mundo inteiro, né, que faz com que a gente aprenda determinados estereótipos e construa determinados imaginários extremamente racistas, inclusive, mas eu penso muito no lugar também do meio acadêmico, né, de como que reiterar. Eu lembro que numa das primeiras debates sobre estudos asiáticos que eu fui, lá na UF, eu não vou lembrar agora, foi quando eu conheci o Matheus, conheci você, inclusive. Eu lembro de um professor que falou: nós aqui no Brasil, como não somos ocidentais, não caímos no risco de reproduzir o orientalismo. Sabe? E aí eu dei diversos... E eu lembro que eu fiquei assim, tipo... E não, gente, não acreditem nisso, assim. Estamos num lugar de produzir orientalismo também,
sabe? Inclusive auto-orientalismo, né, que é um tema que a gente tem discutido bastante, né? Os próprios descendentes produzirem o orientalismo em relação a si mesmo, na construção da sua própria narrativa ancestral e tudo mais, né? Mas estamos todos passíveis disso. Por isso é sempre ter um cuidado, sempre se localizar na sua fala, né, e tudo mais, e nunca passar por cima, talvez, de definições que estejam sendo definidas como autodeterminação de certos grupos, autodefinições mesmo, né? Que é uma coisa que a Patrícia Hill Collins tem me ensinado bastante, inclusive. Só um questionamentozinho bem curto, juro. Que é pensar essa Hallyu Senkei, né? Será que ela funciona pensando que o K-pop não é só um gênero musical, mas todo um conjunto de coisas, um conjunto de inclusive um conjunto de uma cultura que também se consegue num mundo contemporâneo alavancar num sucesso nas dinâmicas de globalização por conta da etnicidade? Pois é. Será que um rosto não coreano ou não asiático consegue sustentar uma Hallyu Senkei? Eu acho que esse lugar da Hallyu Senkei seria muito mais a venda de um modelo de negócio. Exatamente. Do que exatamente... eu não sei qual vão ser as próximas viradas aí para frente, mas a venda de um modelo de negócio que funcionou dentro de uma lógica não ocidental, que consegue, então, chegar a outros lugares e como esses outros países vão pensar suas próprias lógicas frente à Hallyu. E eu citei esse exemplo, que são empresas grandes que estão fazendo isso agora, mas eu não lembro qual documentário agora, gente, que tem isso. Mas tem um que acompanha um grupo de meninos que vão para a Coreia tentar ser um grupo de K-pop e dá muito errado. Os caras dão muito... Já teve aqui no Brasil, vocês se lembram? Os Champs. Gente, fizeram comeback ano passado esse ano. Sim, que eles foram pra lá, gravaram, passaram por todo o processo de trainee. A Francine, verdade. Verdade. Não esqueça do Champs na Ana Maria Braga. Procure. Inesquecível. Algumas recomendações de leitura que a gente... Assim, muitos dos livros que são cânones do debate sobre a onda coreana, de grandes pesquisadores, estão em inglês. Existe bastante produção sendo feita em português, assim, recomendo aqui as produções da mesa, na realidade, no ResearchGate, na Academia.edu, vocês conseguem baixar tudo de graça, está tudo disponível. Também da mesa de literatura, por favor, procurem. É importante que a produção sendo realizada na ciência brasileira circule. Mas, assim, o livro da Yuna Kim, que na realidade é uma edição, né, de vários artigos sobre esse lugar do soft power, da onda coreana, é uma perspectiva mais crítica, porque esse termo acabou sendo... Hoje em dia está sendo usado, assim, como água para qualquer coisa, e tem um debate um pouco mais crítico sobre esse lugar, desse poder brando da onda coreana, partindo especialmente do Parasita, do BTS e dos dramas, né, em geral. E também o livro da Alan Jin, que também é uma edição junto com o Tae-ji-yoon, que é o The Korean Wave, que acabou se tornando um clássico, assim, da área, sabe? Que debate o lugar da onda coreana enquanto definição. Aí fala sobre essa evolução e também, especialmente, dessa transnacionalização que se apresenta frente a esse fenômeno. Então, esse primeiro, que é o Globalization, Popular Music in South Korea, Sound Out K-Pop, do Michael Foi, eu brinco que é a minha bíblia. Porque ele, assim... Tudo recorre a ele, porque ele fala desde como aconteceu a música popular, até a criação das agências, até a importância do conceito de New Culture Technology. Então, esse livro, assim, recomendo demais. Ele tem PDF, se vocês quiserem achar na internet, e ele tem também... tem uma cópia dele no Centro Cultural em frente à ECA. Foi o único lugar que eu encontrei. Então, quem quiser ir lá... Inclusive, é um espaço que eu convido quem estudar na ECA a ir e visitar, que você pode sentar lá e pegar os livros e ler. Então, recomendo também. E esse segundo, que é desse sociólogo chamado John Lai, que ele também segue essa mesma linha de pensar o K-pop num cronograma, numa trajetória maior, assim, né? E trazer também questionamentos que vão além da Hallyu. Então, acho que esses dois livros
para quem quiser ir um pouco além, acho que eles são bem importantes. Bom, o orientalismo, que eu já falei durante muito tempo, né, da importância dele. E eu trouxe também o Korean Masculinity and Transcultural Consumption, que é muito bom, assim, e me ajudou bastante na minha dissertação para pensar as masculinidades sul-coreanas, né, e pensar também o capítulo sobre idols de K-pop é muito bom, mas eu recomendo demais para entender dinâmicas de consumo de masculinidade o capítulo sobre Oldboy, né? Então, que é muito interessante, que foi com o meu primeiro contato, inclusive, com a Bell Hooks, foi a partir desse livro que eu vejo a citação do capítulo que fez com que eu que fundamentou toda a minha dissertação sobre consumo de outra idade. Foi a partir desse livro. Então, é isso.